ainda não crê na provisão desse Deus, ainda tem umas bênçãos do Senhor, está igualzinho o povo da antiguidade, está igualzinho o povo de Israel, está igualzinho o povo que saiu do êxodo, que saiu lá do Egito, da escravidão. Quando você está escravo, querido, você não consegue adorar o Senhor, porque você está escravo. É trabalho, é chicote, é opressão. Você não consegue buscar a Deus, cria ódio no seu coração. Agora o Senhor vem e nos liberta, não estamos na escravidão, não estamos no Egito mais, mas continuamos como aquele povo lá, desacreditando, achando que é um espírito, que é um fantasma, sabe? Criando dúvidas no coração, cheio de problemas, de perturbações. Precisamos de tirar essas coisas da nossa vida, amém? Os seus problemas, querido, Deus resolve. Quando você entrega na mão dele, quando você espera nele, você não precisa de, sabe, fazer um monte de coisa para receber, não. Você precisa de cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus falou o que conosco ali? Que a paz tem que estar em você, que você tem que cumprir o ID, que você tem que estar cheio do Senhor, que você tem que receber os dons, que você tem que orar e interceder, que você precisa congregar, que você precisa adorar o Senhor. É só as coisas comuns, simples. Não, se o Senhor fizer um sinal miraculoso, agora eu vou acreditar. Se o Senhor mandar um raio do céu e rachar o meu inimigo no meio, eu vou acreditar. Não, não. Se isso não acontecer, você não vai acreditar no Senhor nunca. Querido, a pessoa está numa situação difícil, seja ela qual for, no corpo físico ou financeiro, de forma que for, divisão, dissensão, confusão em geral. Você contrata o melhor advogado, não resolve. Você contrata o melhor médico, não resolve. O melhor advogado fala, não tem mais jeito não. O melhor médico fala, você vai morrer. Aí você procura os meios mais escusos que tem, lê minha mão, faz, acontece, isso tudo é do diabo, porque ele diz a Bíblia quem diz, não sou eu, é os textos bíblicos. E as pessoas não têm coragem de ficar falando, não. Procura fulano, procura ciclano, não, procura Jesus. Ele é a solução dos problemas. E eles aqui ficaram perturbados quando viram, tiveram dúvida no coração, como muitos hoje não têm. Jesus teve assim, toca em mim, que coisa triste, querido. Não conheceram o Senhor, teve que comer com eles. E tem gente que hoje não deixa nem Jesus comer na mesa dele. Não deixa não. Fecha a porta para Jesus não entrar. Entra todas as coisas, menos Jesus. As festas de final do ano entra tudo, menos Jesus. Uma oraçãozinha meia boca, né? Uma oraçãozinha, vamos comer todo mundo, vamos farrear, vamos soltar foguete. Que coisa mentirosa, querido. Mentira. Oh, nasceu o menino Jesus. Ele já cresceu. Maria já morreu, José já morreu. Ele já morreu, ressuscitou. Um homem de mais de 30 anos, 2000 anos e tanto de vida. Fora o que nós não conhecemos, antes de ele vir aqui. E ainda menino Jesus. Que menino Jesus? É o Senhor Jesus. É o Senhor Deus. Amém? Glorifica esse Senhor, querido. Porque é Jesus maravilhoso, bendito. É o Senhor que fala no seu coração hoje, homem. É o Senhor que fala no teu coração hoje, mulher. É o Senhor que te mostra que doutrina não salva ninguém, que religião não salva ninguém, mas Ele salva, Ele transforma, Ele cura, Ele prospera. Pois, Senhor, o Senhor tirando a dúvida aí, ó, por que você duvida, por que você está perturbado, por que há aí problemas no seu coração, e o Senhor te diz que está movendo, e está curando, e está operando, e está tirando o espinho de Satanás, está tirando a unha de Satanás, está tirando aquilo que te impede de adorar a Deus. Uns estavam cheios de alegrias, pura emoção. Demônio aparecesse ali naquela hora, era o primeiro a negar Jesus. E pior, que tinha outros que não estavam acreditando mesmo. Mas o Senhor continuou aqui a conversa com os seus. Vamos aqui continuar. Versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhe disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. A gente conta essa história? Não, é o Pentecostes lá de Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos, o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor foi para o Pai, para ficar à direita do Pai, mas nos concedeu o Espírito Santo, aquele que habita em nós e entre nós. Nós já estudamos isso aqui, já falamos sobre isso. Mas o que me assusta aqui é que eles tinham a lei de Moisés, eles tinham os profetas, eles tinham os salmos, eles tinham a palavra. O que nós temos hoje? Tudo isso e muito mais. Nós temos toda a trajetória do Pentateuco, dos cinco livros de Moisés. Nós temos as histórias dos reis, das nações, dos juízes. Nós temos as histórias poéticas, as histórias proféticas, as histórias, todas as histórias verídicas, inspiradas por Deus. Temos tudo isso. Sabemos de tudo isso, mas ainda estamos com esse povo aqui. Temos tudo isso, mas não sabemos usar. Não sabemos ali trazer nos corações, não sabemos ali mover nas vidas, não sabemos ali transformar vidas. O que Jesus fala aqui, meu irmão? Vão, vocês são minhas testemunhas. Vão. Vocês são testemunhas de tudo que eu fiz, de tudo que eu mostrei. Eu falei do profeta Isaías que falou sobre mim, do profeta Isaías que proclamou sobre mim. Eu falei das coisas. Vão. Enviam vocês a promessa. Não preocupa não. Como ele trouxe aqui um pouquinho do conhecimento, e ali entrou o Espírito de Deus, e ali eles tiveram um entendimento de compreender as Escrituras. Compreender o que estava falando de Jesus. Compreender. E como nós ainda somos incompreensíveis, como nós ainda não entendemos as Escrituras, se nós entendêssemos as Escrituras dele, nós não duvidávamos dela, nós não abandonávamos ela, abandonamos muitas vezes, no momento de dificuldade tão grande nós abandonamos, e muitos até negam o Senhor. Muitas vezes você vai ser confrontado, meu irmão. E agora? O que seu Deus vai fazer para você? Está todo mundo no mesmo barco. E agora? Você vai ter a resposta? Você vai ter a resposta? Ou você vai ser igual Jonas? Eu sou culpado, vou pular do barco. Me joguem lá. Eu sou culpado. Eles temeram mais do que Jonas. Que? Você? Servo de Deus Altíssimo, a gente lançar você no mar? Vamos tentar fazer outra forma aqui, mas se a gente jogar esse homem no mar, Deus nos mata. Nem o profeta entendia isso. Hoje nós estamos assim, cheio de profeta na terra e não entende as coisas de Deus. Cheio de homens e mulheres contigo. Eu sou profeta, eu sou profetisa, eu sou fulano, ciclano, eu sou beltrano. Um monte de profeta aí, um monte de apóstolo, um monte de missionário, está me vendo aí, ó. Vai me ver lá no YouTube lá. Que eles tiram suas conclusões por para dentro da palavra de Deus. Se é isso que Deus está falando, se é isso que o Espírito de Deus está falando ou não. Simples. Simples como o Senhor deixou aqui, ó. Você não está sozinho, meu irmão. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo te mostra, te conduz, te ensina. Não precisa ter medo, não. A autoridade que você tem do Espírito. Mas você precisa de manter paz. Paz com o Senhor. Paz.
tem guerra com Deus, cadê a paz? Não, você precisa ter paz com o Senhor. A paz do Senhor tem que estar em você. Se a paz do Senhor não estiver em você, como a paz do Senhor vai estar no outro? Como a paz do Senhor vai acontecer no outro? Fica perturbado não, tira todas as dúvidas. Mantenha a paz, mantenha um coração reto e íntegro. Creia nas Escrituras. Quer ver mais uma? Vamos lá, João, capítulo 21. João, capítulo 21. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Aqui o Senhor relata inúmeras coisas. E uma delas que ele relata aqui, querido, foi sobre a vida de Pedro. Jesus aqui começa a restaurar a vida de Pedro. Jesus aqui começa a falar com Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Por fim ele entristeceu. Senhor, sabe? Já desanimado, já triste. Olha comigo aqui uma situação. João capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Muitas das vezes, querido, o Senhor Jesus quer te restaurar. Você na caminhada com Ele, você que pode tropeçar como Pedro tropeçou, você pode negar o Senhor como Pedro negou, você pode desacreditar como Pedro desacreditou, você pode fazer inúmeras coisas, mas o que você não pode é deixar de ouvir o Senhor. Muitas vezes você passa por esse processo e o Senhor começa a falar na sua vida, começa a falar do seu nome e perguntar: você me ama? E o diabo do outro lado: como é que você ama Jesus? Você pecou, você desobedeceu a Ele, você foi infiel a Ele. É a guerra espiritual, e muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes ficamos apegados e achamos que vamos consertar a coisa, e Satanás gosta disso, porque quando vem a restauração na nossa vida, nós ficamos como Pedro, triste, magoado. Crente é danado, magoado. Numa dessas você fica magoado, Deus fala assim: eu vou recolher, porque não serve para ficar nessa terra não. Ficou magoado. O Senhor preparava ele. Como o Senhor vai usar a sua vida se o Senhor não te preparar? Se o Senhor você não permitir que o Senhor trabalhe no seu coração e mude a sua vontade. Permita que a vontade de Deus em Cristo Jesus aconteça em você. Se você não permitir isso, querido, você vai ficar magoado. E ainda quer culpar Deus. Você sabe, Senhor. Tu sabes. Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, Deus. Então você me ama? Então tá, então eu vou te dar uma incumbência. Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes. Então tá, eu vou tirar essa mágoa do seu coração, eu vou tirar essa tristeza do seu coração, eu vou tirar esse rancor do seu coração, eu vou tirar essas coisas aí, ó. Satanás acusou ele lá, e ele foi salvo por conta da palavra de Deus, por conta da palavra de Jesus. Jesus olhou para ele. Senão ele tinha se enforcado igual Judas. Tinha, querido. Ser humano? Tinha, meu irmão, não se engane. As coisas são assustadoras. Muitas vezes você confia no homem. Você não sabe o que está dentro do coração do homem. Tem gente que anda com uma tristeza louca, tem mulher que anda com uma tristeza louca, para pular de uma ponte, pouco custa. E pode ser pastora, missionária, pode ser o que for. E assim é homem. Nossa, aquele homem de Deus, o que ele fez? Porque você não vê as coisas que Deus está te mostrando.
Você fica magoado quando o Senhor quer te restaurar, quando o Senhor quer mover na sua vida e você, puxa vida, você está pegando pesado demais. Mas é um pesado que é leve, suave. Agora o pesado de Satanás, filho. Você sente até o cheiro do enxofre doido. O que Jesus falou com ele? Vamos repetir o 17. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí vem a restauração, aí vem o mover do Espírito de Deus, aí vem o enchimento do Espírito de Deus. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Fica magoado, não? Você quer transformação? Cuida das minhas ovelhas. Tem ovelha no casamento, esposa, filhos, muita ovelha precisando de cuidar. Tem muita ovelha que está com a perna presa no laço de Satanás. Você é que tem a condição de arrancar o laço e não vai, porque você está magoado, porque Deus fechou a mão de você, porque Deus está te provando. Não estou magoado, Deus está me provando, que estou magoado demais da conta. Satanás tentou me magoar de todos os jeitos, querido. Falsos irmãos, traidores, doença, enfermidade brava, feitiçaria, macumbaria. Minha menina quase morreu por uma feitiçaria, macumbaria. E tem os danados do crente que não acredita nisso. Deixa os filhos aí, ó. Deixa a mulher, deixa o marido, qualquer coisa. Empurra seu marido para Satanás, você vai ver se recupera. Você vai perder, mulher. Você vai perder, homem. Está achando que eu estou brincando? Você está achando que eu estou falando as coisas aqui? Falando pelo Espírito de Deus. Se eu não dou ouvidos ao Senhor, quem perdia era eu, queridos. Eu vi a minha filha 7 dias ali para morrer. Ela, junto à médica, nenhuma curou ela, nenhuma tinha. Fizeram, ela foi de cobaia ainda. Até o Senhor fazer aquilo que Ele fez ali com Pedro. Vou te restaurar, rapaz. Homem, eu vou te restaurar. Eu, puxa vida. Orei, pedi perdão ao Senhor, falei: Senhor, eu pequei, abandonei o Senhor, não acreditava mais, estava magoado com o Senhor. Dessa vida chata, dessa vida assim, vida assada. Vai, você me ama. Com tudo isso, Senhor, você sabe que eu te amo. Se você faz de acordo com o jeito que eu te mandar, você vai ser provado. Eu vou ver se você me ama mesmo. Me colocou diante da bênção e da maldição. E eu procurei a bênção. E Deus me deu a vitória. Hoje minha moça está aí, ó, 27 anos, ministério de criança. Meu filho conhece toda a palavra de Deus, tem todo o entendimento da Escritura. Mas ele é muito canadão, muito observador, muito amado, muito gentil, totalmente diferente de mim. Desde o dia que eu vi o milagre na vida da minha filha, eu comecei a orar. Eu recebi o milagre de Deus, querido. Minha esposa engravidou. E uma moção daqui a gente ia ter, que podia estar aqui, ó, em algum ministério da igreja. O Senhor quis para ele. E ela faleceu. Chorei e fiquei triste. Mas não fiquei magoado. Porque hoje eu entendia que estava na mão do Senhor. Estava nos braços do Pai. É que faz diferença. Quando o Espírito Santo de Deus te prende, para que você entenda, não tem como correr. E eu orava e clamava ao Senhor, eu falei: Senhor, eu quero que toda vez que esteja diante do Senhor, não para me aparecer, não, mas para que eu sei que eles vão ser meus irmãos, que eles vão estar no céu e vão ser meus irmãos. Que adianta eu estar lá e saber que os meus irmãos. Aí, queridos, continue orando, perseverando.
E quanto mais eu orava e perseverava, mais distante eu vi o meu filho. Mas eu não desistia. Eu estou adiantando meu testemunho. 31 eu vou dar esse testemunho. Não desistia. Não desistia. E continuei orando. E um dia o Senhor me deu um sonho, uma visão. E esse me entendeu, eu vou contar. E eu acreditei, falei, Senhor, eu creio, porque veio do Senhor. Não foi só ele não, querido. Eu vi um lugar lotado de muitos igual a ele. Filho de vocês, talvez até vocês mesmos. Para a glória do Senhor e para a vergonha do inferno. O Senhor não permitiu que o meu filho ficasse no inferno. Ontem ele batizou para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, que só o Senhor pode proporcionar isso. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus amado, dessa congregação. Tem misericórdia aqui dos meus irmãos. Deus amado, em nome de Jesus, que nós possamos ser aquele que cumpre o pedido do Senhor. Sejamos aqueles que não ficamos magoados, mas aceitamos a correção do Senhor e cresçamos. Sejamos aqueles que prostramos diante do Senhor e falamos, Senhor, tem misericórdia. Sejamos aqueles que cumprimos as coisas do Senhor, que levamos a salvação a outros, às outras famílias, a outros lares, a outras vidas. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero toda ação do inferno. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, toda a cadeia que prende, quebra agora, Senhor. Pai, toda a corrente agora caia por terra em nome de Jesus, porque chegou a salvação, porque chegou a graça e o favor do Senhor, porque chegou o Espírito de Deus. O Deus que cura, do Deus que transforma, do Deus que dá vida, do Deus que traz a paz. Hoje esse Senhor fala com você. Hoje esse Senhor te chama. Hoje esse Senhor começa a tratar no seu coração, começa a restaurar a sua vida, para que você cumpra a vontade dEle, para que você cumpra a palavra dEle, para que você cumpra a vontade dEle, para que você faça o nome dEle ser grande nessa terra. Satanás vai estar lá no tribunal, lá onde olhou em cima. Um mês vai vir com o meu aprisco. O Senhor vai estar lá. Não tem acusação nenhuma contra esse servo, não. Não, mas ele fez isso, isso, mas ele arrependeu. Mas ele fez assim, 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 mas ele arrependeu. Como Satanás vai se envergonhar. E o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Então não fica magoado não, querido. Não fica magoado não. E aqui no versículo 24 de João 21, diz assim: este é o discípulo que dá testemunho das coisas que as registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então o que foi escrito é para ser entendido. Se 66 livros é problema para nós, que muita gente quer descobrir por que é cetro, por que é isso, por que é candelabro, por que é não sei o que, por que é tabernáculo, por que não é tabernáculo, e esquece do melhor, que é cumprir a vontade do Senhor. E João, o discípulo do Senhor, aquele discípulo amado, ele confirma as palavras. É aquele que testemunhou, é aquele que estava do lado do Senhor, é aquele que sentou à mesa para comer com o Senhor, é aquele que o Senhor lavou os seus pés em humildade, é aquele que viu os sinais, prodígios e maravilhas, é aquele que creu. Não, esse João aqui não é daqueles que duvidaram. Quando o Senhor entrou ali, João não duvidou, mas Tomé e outros que estavam lá. Seja aquele que testemunha, seja aquele discípulo verdadeiro que testemunha, seja aquele discípulo que registra as coisas de Deus. O que você tem de Deus para contar para mim?
Quando você for a uma casa, quando você estiver com alguns amigos, e o espírito de Satanás agir lá, meu irmão, o maligno agir lá. Você é crente? Sou crente do senso, né? Quando a pessoa vem, você é qual religião? É crente. Não é evangélico. Satanás te pega nesses lugares, meu irmão, e te, te esbofeteia. Como é que você vai sair? Você vai negar? Você vai negar esse Senhor? Se você permitir o Senhor te restaurar hoje, se você permitir o Espírito de Deus trabalhar na sua vida hoje, se você entender isso, e você clamar o perdão do Senhor, Ele é fiel em te restaurar, e você vai ser aquele discípulo que testemunha, vai ser aquele discípulo verdadeiro, aquele discípulo que fala as coisas que eu escrevi, eu vi, eu presenciei, eu sou testemunha. É assim. A igreja não salva ninguém não, meu irmão. Jesus salva, Jesus cura, Jesus opera maravilhas. Precisamos de entender essas coisas, amém? Precisamos de manter isso vivo dentro de nós. Fica magoado quando o Senhor fala no seu coração, não. Ao contrário, querido, entenda que Ele quer te restaurar para você cuidar de outros. O aprisco é muito grande, precisa de outros terem cuidado. Você vai ficar com raiva de mim, você vai ficar chateado comigo, mas eu vou cuidar. Se tiver um berne em você, eu vou arrancar esse berne. Vou trazer você, vou tratar, vou cortar o lugar, vou puxar o bichinho para fora, vou tirar. Você vai chorar? Não, fiquei com raiva. Não tem problema não. Não tem problema não. Você não pode deixar de ser salvo. Muitas vezes, querido, não vou ter a resposta que você quer, porque a resposta já está aqui. Essa é a resposta de Deus. Muitas coisas eu queria, e Deus me respondeu. Então eu não ia ficar em paz, eu não ia receber de bom grado, eu ia me perder por causa dessas coisas. Então o Senhor não me deu. Então quando o Senhor não te der, meu irmão, glorifica, é salvação. Quando você procura o inferno está de braço aberto. O inferno já... E outra coisa, você não precisa de ficar muito, ele já vem, não vem, eu tenho isso aqui para você, tem isso aqui para você, e tudo. A porta é larga, espaçosa, o próprio Jesus falou sobre isso. Se você está aqui hoje, e todas essas situações que o Senhor colocou, você está com problema na situação, está magoado, está perturbado, está triste, está desconfiante, está incrédulo, está com o coração dividido. Chegou esse momento de se colocar diante do Senhor. Não é vergonha para ninguém, não. Se você pegar os 10 mandamentos, adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu esforço. Você vai fazer tudo para amar esse Senhor. E ali continua as leis. O que você não pode, você tem que cumprir, é o que está escrito lá. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do outro. Essas coisas que é para você fazer, faça. Faça. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Deus vem responder. É duro, é difícil? Sim. Jesus não falou que ia ser fácil. Mas tem uma diferença muito grande. Eu estarei com vocês, com cada um de vocês, em todas as situações, até o final dos tempos. Acreditar na palavra, no mundo que nós estamos vivendo, caiu o teu lado, o teu direito, tu não vai ser atingido, é muito difícil. Mas não é impossível, porque Ele é Deus dos impossíveis. Amém? Louvor, por favor.